no início dos anos 90, no Departamento de Direito Privado. Mas eu queria dizer só duas coisas, antes de começar propriamente com o conteúdo. E que é o seguinte, esta semana, por coincidência, é uma semana importante. E é uma semana importante porque ontem começou a presidência alemã da União Europeia e a presidência alemã tem ideias muito claras, pelo menos aparentemente, no sentido de ser a altura de deixar metadiscursos filosóficos e éticos para entrar diretamente na regulação ou reforçar a regulação que já existe. Não sei se o professor Caio Sousa Lara gosta tanto, mas eu sou daqueles que já o disse, aliás, às vezes consideram que eu sou demasiado literal ao dizer que nós somos juristas. Nós trabalhamos com direito. Nem todas as normas do direito terão um fundo ético, não só um fundo ético. A ética aqui terá certamente uma dimensão propulsiva, não me atrevo a dizer auxiliar, mas precisamos de transcender o debate ético. Precisamos pensar inteligência artificial na perspectiva das políticas públicas e da para-regulação, para irmos depois para a regulação propriamente dita. Nesta apresentação, eu vou seguir uma metáfora da moda e do têxtil. É uma das manias que tenho, gosto de perspectivar os meus discursos com um horizonte. Aliás, pensando aí no professor Rómulo e num texto que até lhe enviei para um livro, é um texto tendo por base metáforas marítimas, metáforas náuticas, porque entendi que eram especialmente úteis. Aqui eu irei centrar-me em ideias que seriam ideias dos tecidos. Também tem uma razão, eu estive lecionando há pouco matérias sobre desenhos ou modelos industriais, porque eu sou de carreira professor de Direito Empresarial, sobretudo Propriedade Industrial e Direitos Autorais, mas indo para os slides. Presumo que já tenho o primeiro e eu vou pedir que passem o segundo. Eu terei, pelo que estou vendo, não sei se será um erro aí da plataforma, mas eu não consigo ver aqui os meus slides. Supostamente eu veria, no fundo, o mesmo que todo mundo. Eu só estou vendo num quadradinho em baixo. Mas não tem problema, eu posso ver aqui com o meu arquivo. Mas ontem, desculpa... Professor Manuel, acho melhor o professor acompanhar junto com o outro arquivo, porque aqui realmente na nossa plataforma de... Não está aparecendo. Vai aparecer pequenininho, isso. Sim, aqui houve ontem um ensaio, isto não está, a tecnologia... Bom, isto é uma prova, isto não foi de propósito, é uma prova que nós devemos controlar a tecnologia, não a tecnologia a nós. Logo, Lawrence Lessig teria uma razão limitada. Neste caso, code is not law. E me perdoem a ironia assim ligeiramente deselegante. Mas bom, pensando no primeiro slide, nós tivemos, e mantendo aquela metáfora da moda, nós tivemos quase no final de fevereiro a 19, o que seria a peça central da nova coleção europeia. É que a Comissão Europeia, o Executivo, que é também o órgão de propulsão político-legislativa da União, publicou o livro branco sobre a inteligência artificial. Mas publicou muito mais.
como o livro para não desequilibrar o livro branco, e o livro branco, como todos os outros, este livro branco estabelece um ponto da situação e formula propostas, ainda que em sentido genérico. Pois o livro branco, e também atendendo à consulta pública que decorreu até meados de junho, era para ser só até maio, mas devido à pandemia os prazos foram prolongados. O livro branco, dizia eu, foi acompanhado por um relatório sobre as implicações em matéria de segurança e responsabilidade. Inteligência artificial, internet das coisas, robótica. Aqui, internet das coisas até podia escapar, e a robótica, ainda que existam questões muito candentes na segurança dos dispositivos e das conexões dos dispositivos entre si, no contexto da internet das coisas, enquanto que a robótica é uma expressão da inteligência artificial, porque creio que terá ficado também patente pela exposição do professor Rómulo, importante, e do professor António Martino antes tinha indiciado, importantes são os programas, os algoritmos que lhes estão subjacentes, o ser ou não ser, ou ter ou não ter uma dimensão física em 3D, o tal robô com tal influência tcheca. E, aliás, pensar no professor Martino que o próprio Golem vivia no gueto de Praga. Aliás, há esta ligação à Chequia, que, aliás, não tenho uns quantos amigos e também já lecionei. Além disso, é preciso entender que o livro branco e a inteligência artificial não surge isolada, surge num contexto preciso, corresponde a duas outras comunicações da Comissão: construir um futuro digital da Europa e uma estratégia europeia para os dados, que são o programa geral da nova Comissão, liderada pela Presidente Ursula von der Leyen, como ocorre sempre quando se inicia o mandato e como veremos mais à frente. Dado que seria absolutamente impossível tratar todos os assuntos, eu vou-me concentrar na questão da confiança, e numa confiança associada à ideia de segurança, já veremos um pouco como, e também no modo em que o professor Rómulo antecipou, que é o aspecto porventura mais importante, que é o da garantia dos direitos fundamentais perante a inteligência artificial, não só numa perspectiva defensiva de salvaguarda do humano, mas também numa lógica ativa ou mesmo proativa de colocar a inteligência artificial ao serviço da humanidade. Aliás, é mais uma projeção da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Podem passar, por favor? Eu espero que sim. Temos este problema técnico. Bom, o que é que temos? Eu tentei começar por dizer que não é propriamente uma novidade. E pensando numa outra metáfora, uma metáfora que o amigo Pepe Chaves, o grande amigo Pepe Chaves, também agora na Schema. Bem, temos uma loja quase de rizoma, de continuação. É que fomos tendo, desde o final do segundo mandato de José Manuel Durão Barroso como presidente da Comissão Europeia, propostas sucessivas no que se refere
à economia dos dados e à sua regulação, atendendo a critérios como competitividade, como concorrência, ou correção na concorrência, proteção dos consumidores e também garantia dos direitos dos cidadãos. Isto desde a comunicação de 2014, passando depois pela Comissão Juncker. A Comissão Juncker, nos seus 5 anos, e não foi o presidente Jean-Claude Juncker, não almejou a recondução, até por razões de idade, e também por ele ter sido uma solução até certo ponto de recurso. Bom, ele logo no programa, o seu programa neste domínio, saiu no início de maio de 2015 e que, aliás, tive o grande gosto de comentar, discorrer num congresso em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e depois também as outras duas de 2017 e 2018, sempre na lógica da economia dos dados e da sua regulação. Por favor, pode passar. Mas além do contexto também da inteligência artificial no âmbito da economia dos dados, a Comissão Europeia, a partir de 2018, começou a apresentar aos Estados-membros, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, às várias instituições da União, comunicações específicas sobre inteligência artificial. Quer dizer, a primeira, 25 de abril de 2018, sobre inteligência, um título marcante, Inteligência Artificial para a Europa. Depois, numa lógica de articulação com os Estados-membros e com a indústria também, indo além de uma dimensão principiológica e de planejamento, pensar neste plano coordenado para a inteligência artificial. Embeber inteligência artificial nos procedimentos decisionais, públicos, privados e muito principalmente na indústria. Mas a dimensão ética e um receio, porventura legítimo, das pessoas levou a que, na sequência do que falarei daqui a uns segundos, fosse publicada em abril do ano passado a comunicação onde encontramos as grandes referências valorativas. Aumentar a confiança numa inteligência artificial centrada no ser humano. É preciso pensar, isto encaixando, que logo a seguir à primeira comunicação, a primeira comunicação vimos final de abril de 2018, em junho, a Comissão selecionou, a Comissão Europeia, selecionou e pôs em marcha um grupo independente, aliás, sem sequer demasiados critérios de distribuição geográfica, de peritos de alto nível sobre a inteligência artificial e também no que se refere aos interessados, aos stakeholders, ao lado, para promover um diálogo alargado aos diversos âmbitos da sociedade europeia, a chamada Aliança Europeia para a Inteligência Artificial. Este grupo de peritos de alto nível produziu, ao fim de menos de um ano, saíram aquelas que o professor Rómulo referiu, orientações éticas
para uma inteligência artificial de confiança. Optei por manter as maiúsculas do título, que não é nada comum, haver maiúsculas. O órgão de condução política da União Europeia achou por bem, até seguir, e esta ênfase posta na confiança. E depois, de abril a junho, se concretizaram em recomendações políticas e de investimento para uma inteligência artificial fiável. Quer dizer, a ideia é sempre manter a confiança dos cidadãos, do Estado, dos cidadãos, das empresas, dos consumidores. Por favor, pode passar ao slide seguinte. Mas esta matéria é considerada como demasiado importante para ter-se ficado apenas no âmbito do estudo. Anterior à comunicação de 2018, a primeira da Comissão sobre Inteligência Artificial, e em grande medida por força do trabalho incansável, quase missionário, de uma deputada do Luxemburgo, Madi Delvaux, o Parlamento Europeu, em janeiro de 2017, aprovou um relatório, que a Madi Delvaux foi relatora, contendo recomendações à Comissão Europeia sobre disposições de direito civil sobre robótica. E teriam que ser recomendações porque no quadro jurídico europeu os deputados não têm direito de iniciativa legislativa, quer dizer, não há PLs. Apenas a Comissão Europeia, apenas o Executivo tem esse poder. E logo a seguir, o conteúdo deste relatório foi aprovado pelo plenário do Parlamento, 16 de fevereiro de 2017. O Parlamento Europeu voltou à questão em fevereiro de 2019. Vejam, também aqui, na lógica da Comissão Europeia, procurando uma política industrial, já estamos na concretização, na promoção da competitividade competitividade global das empresas europeias, e imediatamente antes das comunicações que tiveram por fulcro, na nossa perspectiva, o livro branco, em 12 de fevereiro, uma semana antes, aprovou uma resolução sobre processos automatizados de tomada de decisões. Espero que tenha ficado muito claro, pelas intervenções que me precederam, José António Martino e Rómulo Valentini, que a inteligência artificial tem muito a ver com decisão. Ainda, antecipando um pouco, tenha a ver, nesta perspectiva legislativa e de política legislativa europeia, tenha que ver com apoio à decisão, não decisões finais. Mas também, numa tónica na proteção dos consumidores e no funcionamento do mercado. É a favor de passar o slide. Mas há mais. E agora serei bastante mais breve, até para ter tempo para dizer algumas coisas mais concretas. O Conselho da Europa, e o Conselho da Europa é uma organização internacional que não tem que ver com a União Europeia. O Conselho da Europa existe desde o final dos anos 40 e integra a arquitetura política que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. O Conselho da Europa tem exclusivamente a ver com cooperação política e cultural, não económica. Muito conhecido, espero para os colegas, muito conhecida é a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que funcionam no âmbito do Conselho da Europa. Mas o Conselho da Europa é importante
Porque todos os Estados-membros da União Europeia também são membros da Europa, embora haja muitos outros que não. Aliás, o Conselho da Europa vai desde a Groenlândia, em termos territoriais, até ao Cáucaso e até ao Mar de Bering, porque a Federação Russa pertence ao Conselho da Europa e nem sequer é pensável que venha a integrar a União Europeia. E nós, de 2017 até 2020, temos que os vários órgãos do Conselho da Europa vêm-se ocupando e produzindo documentos que têm uma grande continuidade. Mas pensam, mas bom, porque é que será este desvio aparente do Conselho da Europa? É que um grande problema que a União Europeia tem é o seu âmbito de referência. Muitas vezes os modelos europeus são exportados, como, de certo modo, acontece hoje no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados. Embora essa seja, a meu ver, uma exportação mais aparente que real. E bastante mais aparente que real. Mas estava eu dizendo, desde 2007 temos a recomendação da Assembleia Parlamentar, depois a declaração do Comitê de Ministros sobre as capacidades de manipulação de processos algoritmos, depois recomendação aos Estados-membros sobre o impacto dos sistemas algorítmicos nos direitos humanos, voltamos a esta questão, e também o Comissário para os Direitos Humanos tem uma função junto da Corte Europeia, publica uma recomendação de descodificar a inteligência artificial, 10 medidas para proteger os direitos humanos. Mas, podem passar o slide, quase a terminar esta parte. É preciso também não esquecer uma outra interface também amplo, inclusive porque se amplia para lá da dimensão europeia, que é a OCDE. Aliás, pensando nestas recomendações do Conselho da OCDE sobre inteligência artificial, que incluem os princípios da OCDE sobre inteligência artificial, foi de 22 de maio de 2019, e é importante porque o Brasil e diversos outros Estados que não pertencem à OCDE subscreveram. Aliás, entre os finais de 2019 e março de 2020, decorreu uma consulta pública promovida pelo governo brasileiro no sentido de os interessados, e eu fui acompanhando e verifiquei praticamente só grandes empresas, tudo multinacionais, agindo no Brasil, o fizeram. Não, por exemplo, a academia. Como é que os princípios da OCDE, o peso de prestígio da OCDE, poderiam ser incorporados nas políticas públicas e na legislação brasileira? Ainda, em 2019, quando o G20 reuniu no Japão, em Osaka, produziu uma declaração ministerial sobre comércio e economia digital, cujo anexo recebe os princípios praticamente decalcados da OCDE. E pensar que a União Europeia ou integra, melhor dizendo, integra o G20, é uma organização ad hoc, mas também a França, a Itália e, na altura, também o Reino Unido. A minha conclusão aqui é que, a partir da União Europeia, mas não só da União Europeia, se tem-se vindo sendo uma teia, ou melhor ainda, um tecido, sendo tecido tanto ou quanto pleonástico, mas creio que me entendem perfeitamente, vai-se entramando um corpus comum
pelo menos um corpus comum ao Ocidente e aos países tecnologicamente mais desenvolvidos, também da Ásia, estou incluindo o Brasil no Ocidente, e os países desenvolvidos da Ásia, indo até à Índia, no sentido de se identificarem referências comuns ao modo como os Estados e a humanidade, em geral, devem ou deveriam enfrentar os desafios de inteligência artificial. Ainda poderia acrescentar que, como referiu de passagem São António Martino, também momentos anteriores à pandemia, ou pelo menos na Itália já tinha começado, ocorreu em Roma o chamamento de Roma no âmbito da Academia Pontifícia, procurando também identificar alguns princípios éticos transversais, não só no que se refere à ética cristã, incluindo também grandes empresas de tecnologia. Mas podemos dizer é que esses mesmos princípios são passíveis de integrar tal modo as nossas próprias estruturas civilizacionais, pelo menos das judaico-cristãs, mas mesmo transcendendo essas, serão uma referência que não pode ser ignorada, nem muito menos afastada. Bom, indo em frente, peço para mudar o slide. E o que é que ainda se me oferece dizer? Nós vamos encontrar aqui, no livro branco, no contexto de todos estes trabalhos que se foram entretecendo com uma trama de tecido, vamos encontrar também um padrão de um bordado, perfeitamente, um padrão que até mais que um estampado, um bordado, porque é um padrão que se incorpora na tela. E o que está aqui em fundo é aquilo que o livro branco designa por um ecossistema de excelência e de confiança que pretende a promoção da competitividade global futura da indústria europeia, das atividades económicas, mas que também assume que mais importante que a competitividade é a garantia dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais dos cidadãos, direitos fundamentais dos consumidores e também os direitos dos empresários. Atenção também que esta segurança é uma segurança entendida em termos multidimensionais. Designadamente, se pensarmos no chamado Green Deal, da transformação, adaptação ambiental, no nosso caso da Europa, nós vemos nos documentos que o estruturam, no que se refere ao território, aos transportes, à energia, uma dimensão importante para a inteligência artificial, pensar em cidades inteligentes, num agronegócio inteligente, numa indústria inteligente, numa indústria centrada em dados, em massas de dados, conseguindo otimizações por via algorítmica. Dizendo isto porque também, a trabalhar, até publiquei recentemente no Brasil sobre as questões, por exemplo, entre a questão da preservação da liberdade e da privacidade em contextos de proliferação de sensores e ativadores. Bom, mas dizer sempre
E como consta do livro branco e foi estando presente em todos os outros atos, as propostas políticas públicas, a centralidade dos direitos fundamentais. Que é, sobretudo, clara, acho claríssima, depois do Tratado de Lisboa 2007-2009, quando, formalmente e de forma mais reforçada, os direitos fundamentais foram colocados como o primeiro esteio, a primeira base da União, já não integração económica, mas também quando incorpora a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a própria Carta dos Direitos Fundamentais, que quando foi formulada era um restatement, era uma referência informativa feita por especialistas, mas que ganhou força normativa própria. E, porventura, a ideia-chave que encontramos no livro branco, continuando os trabalhos anteriores, não só da União Europeia, mas também do Conselho da Europa, ou da OCDE, ou do G20, ou da Santa Sé, é a ideia do imperativo de colocar a inteligência artificial ao serviço do homem, assumindo a sua dignidade como o macrovalor. Aliás, se olharmos para o artigo 1º da Constituição Federal Brasileira, temos lá a dignidade da pessoa. Embora eu fique relativamente triste, confesso, quando vejo que a dignidade não é o primeiro fundamento da República. Se a memória não me falha, é o terceiro. Por favor, muda o slide. O professor Rómulo também se referiu aos requisitos essenciais que haviam sido identificados pelo grupo de peritos de alto nível sobre inteligência artificial e assumidos pela Comissão Europeia logo a seguir. Estamos entre meados e finais de 2019. Iniciativa e controle por humanos, robustez e segurança, privacidade e governação de dados, transparência, diversidade, não discriminação e equidade, bem-estar societal e ambiental e responsabilização. Bom, estes requisitos encaixam perfeitamente nos princípios éticos que foram sendo indicados. Mas nós podemos, desde já, porque o livro branco já o indicia, mesmo não indiciasse, nós podíamos fazê-lo na mesma, podemos desde já articular os requisitos, princípios, com as fontes de direito positivo. Nomeadamente com o Regulamento Geral sobre proteção de dados. É que, designadamente, os princípios da transparência, da diversidade, não discriminação e equidade podem preencher noções indeterminadas, nomeadamente relativamente aos princípios do artigo 5º. Aliás, pensar também que a LGPD brasileira, e de novo, se a memória não me falha, que estarão no artigo 4º, nós temos um princípio de licitude, lealdade e transparência. E para além de densificar inversamente, quer dizer, por indução, a partir do articulado do RGPD, podemos dar consistência, conteúdo a este princípio. Mas podemos fazer mais. Podemos usar os requisitos princípios éticos como conteúdo a ser recebido
para a decisão nos casos concretos. Um outro exemplo, por favor, passa o slide. Na diretiva de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores, nós temos a chamada diligência profissional, entendida como padrão de competência, especialidade e de cuidado que se pode razoavelmente esperar de um profissional em relação aos consumidores. Bem, isto é importante, também já andei aí a estudar e a publicar umas coisas sobre isto desde há uns tempos. É que sempre que existe uma negociação através de inteligência artificial, e confesso que os meus primeiros trabalhos foram sobre a celebração de contratos através de agentes de software, de agentes autónomos ou de agentes inteligentes. Ora, para serem lícitos os contratos, esses contratos business to consumers, têm de incorporar padrões de boa-fé, inclusive de boa-fé subjetiva, que devemos puxar a partir dos requisitos princípios da inteligência artificial, encaixando enquanto critérios de determinação desta diligência profissional. Também pensando na transparência, iniciativa e controle por humanos. É que um aspecto neste ponto absolutamente decisivo é a exigência que as decisões finais que afetem seres humanos sejam sempre tomadas por seres humanos. Nem sequer é novo no RGPD, está aqui a transparência inclusive, a transparência algorítmica, artigos 13.2F, 14.2G, 15.1H, mas também a necessidade ou a exigência de haver instâncias de reclamação, recurso para humanos. Isto já vem, está no RGPD, mas já vinha da diretiva sobre proteção de dados de 1995, algo que já dá um quarto século. E permitam-me um desabafo. Eu fiquei estarrecido, efetivamente estarrecido, quando, no final de 2018, espero não estar aqui a ser injusto, uma medida provisória no final da 24ª hora, ainda com o presidente Temer, a provisória que veio alterar a LGPD e deixou lá, aliás não foi possível depois revertê-la parlamentarmente, parece por um problema de falta no Senado brasileiro, em que ficou que uma decisão algorítmica poderá ser repetida, mas não existe a exigência de haver um humano a fazê-lo. Por favor, passar o slide, estamos quase no final. Também temos questões relacionadas com a robustez, a segurança e a responsabilidade. Aliás, a responsabilidade é mais importante e, se for caso disso, iremos para o debate. Aliás, o que é que já temos? O Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, para os princípios de integridade, confidencialidade e responsabilidade, temos regras específicas, incluindo responsabilização do controlador. Temos que, no que toca à segurança e aos riscos, sempre que envolve inteligência artificial, designadamente quando envolva identificações biométricas, teremos a necessidade de fazer avaliações de impacto sobre proteção de dados. E também a questão
da certificação. Certificação da segurança. Aqui até mais importante, a meu ver e não só, creio que também a perspectiva da União Europeia. É mais importante que mostrar o algoritmo quando os interessados o pedem, é haver um controle prévio que identifique e elimine os riscos maiores. Aliás, o RGPD tem múltiplas referências sobre certificação. Também o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, o qual reúne todos os reguladores nacionais e também com a participação da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados e da Comissão Europeia, sem direito de voto. Desde junho de 2019 temos orientações, como é que deverá ser feita certificação, esta certificação, mas pode passar o slide, mas também, mais que isso, para fora da proteção de dados, diria eu, o novíssimo Regulamento de Cibersegurança, 17 de abril de 2019, institui mecanismos de certificação de software, em termos também de robustez. E, obviamente, algoritmos de inteligência artificial, a começar por aqueles de onde possam decorrer especiais riscos para as pessoas, deverão passar por procedimentos de certificação. E dizer um par de coisas. No que se refere à responsabilidade, estou aqui a pensar em responsabilidade civil, liability, não responsabilidade proativa, de accountability. Em termos de responsabilidade civil, nós teríamos que, isto é um ponto aberto, o que fazer quanto ao risco de desenvolvimento da inteligência artificial. Porquê? Porque se a diretiva de 1985 sobre a responsabilidade civil objetiva por fato do produto imputa, ou melhor dizendo, exclui os riscos de desenvolvimento, porque não corresponderiam à tecnologia conhecida e dominada no momento da fabricação. Bom, o que temos hoje é que o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados coloca sobre o controlador esses mesmos riscos. Aliás, já vi, é muito claro, eu também deixo publicar recentemente sobre isto, a relação entre dados pessoais e dados não pessoais, no que toca aos riscos e a imputação do risco. E sendo até muito diferente, aliás, sendo oposto do que acontece na RGPD. Também há um parecer de 2014 do Grupo de Trabalho do artigo 29, que antecedeu o Comitê Europeu sobre a Proteção de Dados. Que diz isso mesmo, ou seja, que o risco de personalização ou repersonalização de dados corre por conta do controlador. E também, aliás, muito recentemente, ainda há 2 semanas, proferi uma palestra sobre o assunto. O Comitê Europeu de Proteção de Dados, nas diretrizes de 21 de abril sobre a utilização de dados de localização e meios de rastreio, vem chamar a atenção para o problema da repersonalização e diz claro que quem distribuir apps de identificação, localização, rastreio, vai ter de assumir os riscos inerentes. Bom, para o último slide, se faz favor. Bom, imputação. Quem? No que se refere à responsabilidade contratual, a diretiva de 2000 sobre o comércio eletrónico, que é talvez o ato europeu mais próximo ao brasileiro marco civil da internet, de 23 de abril de 2014. Bom, nesta diretiva, a responsabilidade contratual é colocada completamente
na figura do operador. Aliás, na altura, apesar dos trabalhos preparatórios apontarem outras possibilidades, ainda considerando as prematuras, esta diretiva não distingue entre processamentos automáticos totalmente causais, como seriam de uma máquina de venda de cigarros ou de chocolates, em que bota a moedas, carrega no botão e sai o que se pediu, mas ou uma máquina com capacidade de avaliar a situação e de fazer escolhas. O que falta, e é desenvolvido com alguma extensão no relatório que acompanha o livro branco, é saber o que fazer com a responsabilidade extracontratual fora do âmbito da proteção de dados. Agradeço a vossa paciência e, sobretudo, a organização por não ter cortado o microfone. Obrigado, mais uma vez.